Boa tarde, vereadores, vereadoras, vereadores online, ao público que nos assiste. Nesse momento faremos a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato, presente. Vereador Aldinei Potelec, presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Arleu da Silveira, presente. Vereadora Camila do Nascimento, presente. Vereador Dailton Feuser, presente. Vereador Edson do Paiol, presente. Vereadora Giovana Benedetti, presente. Vereador Jair Augusto Alexandre, presente. Vereador José Paulo Ferrarese, presente. Vereador Júlio Kamiski, presente. Vereador Moacir da Jori. Presente, senhor presidente. Vereador Salésio Lima, presente. Vereadora Solange Barpe. Presente. Vereador Valmir de Agostinho, presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nesse dia 1º de junho de 2020, segunda-feira, os trabalhos da 35ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme resolução número 10/2020. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 86, versículo 1 e 2. Inclina, Senhor, os teus ouvidos, e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Requerimento número 174, 2020, autoria do vereador Zairo Casagrande. Projetos de lei PL de 39 a 42, 2020, todos de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento. Projeto de lei número PL 43, 2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 225, 2020, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Indicação número 227, 2020, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicação número 228, 2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimentos número 175 e 176, 2020, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Projeto de lei do Executivo PE 022, 2020, de autoria do prefeito municipal. Indicação número 229, 2020, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicação número 230 e requerimento 177, 2020, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Requerimento 178, 2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento 179, 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Projeto de lei do Legislativo número PL 47, 2020, de autoria da mesa diretora. Leitura conforme artigo 78 do Regimento Interno. Serei, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Para uso desse espaço, conforme artigo 107 do Regimento Interno, solicitado por este vereador e o tempo cedido por ele pelos vereadores Arleu da Silveira, Giovana Benedetti Zanetti, Júlio Kamiski, Camila do Nascimento, Solange Barpe, Miri de Agostinho, Jair Alexandre, Antônio Manuel, Ademir Honorato, José Paulo Ferrarese e Potelec. E mais o tempo do vereador Paiol, totalizando 44 minutos e meio. A Cooperativa Pioneira de Eletrificação, representada pelos senhores Valmir Rampinelli, presidente, e Fábio Silvano, coordenador de regulação, que discorrerão sobre a migração de 2.000 consumidores para a Celesc. Dessa forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre ao plenário e tome assento essa mesa diretora. Sejam bem-vindos a essa casa, presidente Rampinelli, Fábio, e já agradecendo todos os vereadores que cederam o seu tempo numa situação tão importante, aonde nós estamos correndo o risco, praticamente 2.000 consumidores da região agrícola
primeira linha, Morro Estevo, quarta linha, São Domingos, de ser transferido para a Celesc, coisa que nós, vereadores, não aceitamos. E a gente, por isso que trouxemos vocês aqui para explicar um pouquinho realmente o que está acontecendo, o que foi notificado, para passar para os vereadores e para a população que está nos assistindo em casa. Lembrando que o vereador Paulo Ferrarese também falou que atinge o bairro São Sebastião também. Senhor presidente, senhores vereadores, a nossa saudação. Há 61 anos atrás, 60 pessoas se reuniram em Forquilinha e decidiram formar uma cooperativa. É a nossa cooperativa de eletrificação rural, chamada Cooperativa Pioneira de Eletrificação Rural. Pioneira porque era a primeira cooperativa do estado de Santa Catarina. E por que esses homens, estas pessoas se reuniram e dentre eles estava um pai do nosso vereador Arleu da Silveira. Por que se reuniram? Se reuniram movidos por uma necessidade, mas acima de tudo, movidos por um sonho. O sonho de que a nossa região tivesse o desenvolvimento. E para que esse desenvolvimento chegasse à nossa região, era indispensável a presença da energia elétrica. E assim foi feito. Com muito custo, com muito trabalho, estas pessoas foram avançando por onde a Celesc não queria, atingindo regiões que a Celesc não queria pela baixa densidade. Isto é, porque a cada ligação se fazia a questão de quilômetros de distância. A rentabilidade era pouca, os prejuízos eram grandes. E a Coopera, com esses homens e com o apoio de toda a comunidade por onde passava, foi construindo essas redes. Com dificuldade, sim. A cada trovoada eram os postes que caíam, era energia que faltava, mas estes homens não desanimaram. E assim, o desenvolvimento foi chegando. E a Celesc também foi querendo cruzar as linhas nestas áreas. E quando as linhas se cruzaram, Coopera e Celesc tiveram que fazer o acordo por solicitação do órgão regulamentador. E nesse acordo, a Celesc, em 2003, trouxe o acordo feito. Cooperativa de Forquilinha vai ficar só com Forquilinha. Mas não foi aceito. A Celesc voltou numa nova reunião e disse: vocês ficam com Forquilinha e Nova Veneza. Deixa o Criciúma para a Celesc. Também não foi aceito. Na terceira reunião, eles vieram e impuseram que as poligonais passariam e tornariam a linha reta. Isto é, São Sebastião ficaria fora da nossa poligonal, São João, São Domingos, uma parte do Morro Estevão. E assim, nessa época, foi feito. Em 2006, foi assinado o contrato. E segundo a ANEEL, nós teríamos, nesta época, 180 dias para fazermos as transferências. Muitas foram as tratativas da Coopera para que a Celesc fizesse, nesta época, as transferências. Até porque nós tínhamos medo
relendo agora todos os arquivos, a Coopera tinha medo de que fosse sofrer uma sanção. Mas a Celesc não respondia os questionamentos da Coopera, e nesta época as tarifas eram equiparadas. A tarifa da Coopera com a tarifa da Celesc eram mais ou menos iguais. Então, a Celesc não fez essas transferências. E a partir do momento que a ANEEL não se pronunciou, a Coopera também começou a dificultar essas transferências. Dificultar quando pedia-se uns documentos, usava-se o tempo todo necessário para enviar os documentos. E fomos até que em 2015 eles retomaram, foi onde nós fomos junto ao presidente da Celesc e pedimos para que segurasse mais 1 ano ou 2 anos. E assim foi feito. Eles seguraram até 2017, onde retomaram novamente mais uma investida. E aí houve aquela audiência pública que chegou até o conhecimento da ANEEL, e por isso, por aquela audiência pública, essa retomada, essa investida também foi parada. Estivemos várias vezes na ANEEL para discutirmos o assunto, juntamente com a Celesc. Na última vez que lá estivemos, a Celesc argumentava que tinha que transferir porque era cobrada pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, por renúncia de receita. E sugerimos então fazermos uma reunião, Celesc, Coopera, Tribunal de Contas e Ministério Público. Quem ficou de agendar foi a Celesc, e até hoje não agendou. E por surpresa nossa, dia 12 de maio, recebemos o ofício nos dando 10 dias para traçarmos o plano de transferência desses nossos cooperados. E assim, sob pena de termos uma multa sobre o nosso faturamento, de 3% sobre o nosso faturamento. E reunimos as lideranças e discutimos, mas o nosso plano, ele foi feito. O nosso plano de transferência, ele é obrigado a ser feito em função da nossa multa que poderemos sofrer. E eu vejo hoje que a saída que nós temos é ir ao governador, pedir ao governador para que fale com o presidente da Celesc e que vamos protelar mais 1 ano, porque não tinha hora pior, momento pior para que isso fosse feito, para que essa transferência fosse efetuada. Nossos cooperados sofrendo já com a pandemia, muitos com dificuldade de pagar a sua tarifa, mas empresas com dificuldade parcelando as suas faturas. Vem mais essa notícia, onde vai encarecer pelo menos 40%. Então, a nossa inadimplência, que já era de 1.400, passou para 5 milhões. De 1.400.000 passou para 5 milhões. Isso reflete o quê? Reflete que o nosso cooperado está passando por dificuldade. Imaginemos nós, quanto maior será a dificuldade se tiver que pagar 40%, 50%, 60% mais. Com certeza a inadimplência aumentará e nós estaremos criando dificuldades para eles, que esse momento não permite nada disso. Esse momento exige a nossa união, nos darmos as mãos para lutarmos por todos eles,
porque o momento é difícil, mas nós iremos vencer se nós nos unirmos e nos darmos as mãos. Eu passo a palavra para o Fábio para que ele apresente os nossos prosseguimentos e os nossos planos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, aos que nos assistem. Em complemento à palavra do nosso presidente, Valmir, a gente coloca que esse processo, ele, desde o seu início até os dias de hoje, houve um grande sucesso com relação aos trabalhos feitos pela própria sociedade, né? Porque a Coopera, como o presidente já falou, ela assinou eu estou aqui para falar da área regulatória, né? A Coopera assinou um termo de acordo nos anos que antecederam a regulamentação da própria empresa, e esse termo ele teria que ser cumprido, né? Como o Valmir já próprio colocou, em 180 dias após a assinatura do contrato de permissão da Coopera, que foi em 2008, ou seja, após a assinatura, fevereiro de 2008, em 180 dias esses consumidores teriam que estar transferidos. A Coopera, por vezes, tentou essa negociação com a Celesc sem êxito nenhum. E aí depois eu vou apresentar aqui ao longo dos slides, são alguns slides que eu preparei aqui para vocês, que isso se deu em função do critério de análise de tarifas, tanto o interesse da Celesc em começar a tratar isso com a Coopera, quanto agora o interesse da sociedade em não transferir. Então é isso que a gente quer deixar bem claro aqui, né? Esse ofício foi o que a gente recebeu da ANEEL, nos obrigando a estar encaminhando, ele chegou para o nosso presidente, nos obrigando a estar encaminhando ali grifado em verde, num prazo de 10 dias corridos, o plano específico para estar transferindo esses consumidores. A Coopera sempre pregou lá na ANEEL que a gente não conseguiria construir esse plano unilateralmente em função de ações que a própria Celesc teria que desenvolver. Tecnicamente falando, não é simplesmente a gente ir lá e suspender o fornecimento e a Celesc ligar no outro dia. Tem obras a serem feitas, ligações a serem implementadas nas redes de distribuição para possibilitar a ligação. E aí a gente reclamou e eles nos deram a prerrogativa de montar esse plano em conjunto. E aí dizendo, né, só corrigindo, o presidente falou em 3%, é 2%, sobre faturamento anual. Isso é um custo muito alto para a Coopera, ela não pode estar incorrendo nesse risco, né? Então, desde o princípio, quando a gente recebeu esse ofício, a gente já estava tratando de entregar esse planejamento no prazo. Tivemos algumas dificuldades no início, a partir do recebimento desse ofício, em estar tratando com a Celesc. Nós já estávamos preparados para encaminhar esse planejamento de forma unilateral, a Coopera ia desenvolver ele e ia encaminhar, mesmo sabendo que não teriam prazos ali que possivelmente não poderia cumprir em função de ações da própria Celesc. Aqui visualmente a gente montou um cronograma físico, ele está resumido aqui, tá? Por quê? Porque existem várias etapas na hora da transferência, que é lá no final desse cronograma, que abririam aqui em 45 itens. Aí, para exemplificar aqui, eu resumi a parte da transferência, né? Mas, então, começando, a primeira ação que já startou hoje, dia 1º, é a notificação dos consumidores. A gente tem pregado junto com a ANEEL, e aí isso tem um objetivo, de conseguir mais prazo para a gente tentar essa negociação lá, tanto com o Celesc quanto a ANEEL, de que a notificação que foi entregue pela Celesc lá em 2017, eles fizeram uma notificação de alguns consumidores, eu não tenho a ideia se notificaram todos, quantos foram, mas eles notificaram, a gente ficou sabendo. Essa notificação, a gente teve acesso a ela não cumpre com o regulamento, então ela não está cumprindo com o artigo 53 da resolução 414 da ANEEL, e aí a gente está fazendo isso para cumprir com o regulamento, que diz que os consumidores atendidos a título precário têm que ser comunicados com algumas prerrogativas lá no regulamento, e que deve se respeitar o prazo de 180 dias a partir da notificação para a efetiva transferência. E nessa primeira reunião que a gente teve com a ANEEL, que foi na sexta-feira passada, com a Celesc, desculpa, na sexta-feira passada, a Celesc ela está afirmando que aquela notificação ela é válida. Então eles queriam começar o processo de transferência já de imediato.
Então a Coopera, para ganhar esse tempo, ela está se fazendo valer do regulamento da própria Agência Nacional, né? Então a primeira etapa, a etapa número 1 é a notificação dos consumidores, a etapa 2 é a gente aguardar o prazo da notificação, que seriam 6 meses. A etapa número 3 e a número 4 é uma questão financeira de atualização de ativo imobilizado das duas distribuidoras. Existe uma parte da rede da Celesc que vai passar a fazer parte do patrimônio da Coopera, a Celesc vai ceder para a Coopera, para a gente operacionalizar essa troca, e bem como há uma parte da redistribuição da Coopera que vai para a Celesc. Isso foi valorado em 2017 por empresas credenciadas, isso teve um custo para as distribuidoras, foi empresa credenciada pela ANEEL, e há que se fazer uma atualização desses valores, pois os laudos de ambas distribuidoras são de 2017 e tem que ser atualizados. Esse prazo ele vai correr junto com o prazo da notificação, não há por que a gente esperar a notificação para fazer essa atualização, né? E vai ser reavaliado os valores e negociado. A etapa 4 é a celebração, vai ter que ter obviamente um contrato, a gente vai celebrar com a Celesc para transferência desses ativos. A etapa 5 é em função também do regulamento da própria Agência Nacional, mesmo a gente tendo notificado 180 dias antes, a gente, para desligar o fornecimento de forma programada para o consumidor, a gente tem que entregar um novo notificado com 5 dias de antecedência, está ali só para fazer o registro, né? E a etapa 6, e aí compreenderia de janeiro de 2021 e fevereiro de 2021, os 2 meses de início do ano 2021, a efetivação da transferência. Ok? São 2.300 unidades consumidoras. Então já houve 2 reuniões da área de engenharia, tanto da Coopera quanto da Celesc, da Regional de Criciúma, 2 reuniões lá na Coopera, e verificou-se que em menos de 60 dias há condições de se fazer essa transferência. Logicamente, o cronograma físico da área de engenharia também ele vai transcorrer ao longo desses 6 meses ali da espera da notificação. A primeira transferência efetiva, segundo o plano que foi encaminhado para a ANEEL, janeiro de 2021. Então, ainda corre-se o risco da ANEEL botar algum contraponto nesse planejamento, né? Mas acredito que não, porque o regulamento da própria agência ela não vai se sobrepor a ela mesma e dizer que não vamos considerar essa notificação nova em função da notificação que já foi feita, mesmo ela estando em desacordo com o regulamento, né? Esse é o prazo. Aí as localidades, em resumo aqui também, porque, por exemplo, localidades atendidas a título precário pela Coopera, essas seriam as que passariam para a Celesc, né? Bairro Sangão, após o pontilhão sentido Forquilinha Criciúma, o pontilhão que cruza a rodovia lá, entenda-se ali onde tem a estação a usina de asfalto da prefeitura, em direção a Criciúma, aquela parte ali a Coopera atende hoje, uma parte. Ali é realmente uma mistura de consumidor da Celesc com consumidor da Coopera. Aquela parte ali passa toda para a Celesc. A margem esquerda, praticamente 100%, tem algumas exceções. Volto a frisar que isso aqui é um resumo, né? A margem esquerda da rodovia Luiz Rosso, sentido Criciúma BR-101. O bairro São Sebastião. A fronteira ali entre Poligonal, Coopera e Celesc ficou na divisa entre os bairros São Defende e São Sebastião. E também, né, por curiosidade aqui, não é só o consumidor da Coopera que passa para a Celesc, existe também o consumidor da Celesc que passa para a Coopera, que é a Vila Feltrin, ali nas proximidades do aeroporto de Eumício Freitas. Então, esse consumidor ele poderia estar se manifestando também por ser prejudicado, né? Mas eles, como é uma quantidade muito pequena ali, eles não estão se manifestando. E faltou aqui também a marginal esquerda, sentido norte-sul, da BR-101 lá, entenda-se São Domingos, Angiogrês, né? Não está aqui na relação, mas ela também faz parte. Então, resumidamente, são essas áreas. E o principal motivo que não teria esse problema lá no início, se fosse cumprido o que estava estabelecido no contrato de permissão da Coopera, que é a transferência, que é o preço da energia, né? Nesse gráfico aí a gente ilustra o comportamento do preço ao longo dos anos da energia da Celesc, que é a linha vermelha, e a verde a tarifa do residencial da Coopera, que é a linha verde. Então ambas tarifas residenciais. Notem que no início eu antecipei 2 anos ali da regulamentação da Coopera,
mas 2006, 2007, 2008 a tarifa da Coopera era um pouquinho mais alta do que a da Celesc, que é o principal fato gerador dessa discórdia aí nessa transferência, né? Não tenho dados aqui precisos porque não eram coletados na época, mas os indicadores também de atendimento da Coopera na questão falta de energia e frequência de acontecimentos eram muito ruins também na época. A Coopera tinha alguns problemas na época, né? Então, se fosse feito naquela época, não geraria essa comoção que está tendo agora contra essa transferência, né? Isso aqui é a tarifa do residencial. Para a indústria, o problema se agrava. A indústria Coopera fez alguns investimentos durante os últimos anos de gestão aí, com subestações, a gente elevou o nível de tensão de suprimento, conectou o sistema da Coopera na rede básica, que a gente está comprando hoje no patamar máximo possível para a gente ter um preço justo e uma qualidade de energia melhor. E ao longo dos anos a tarifa da Coopera ela se mostrou praticamente estável para a indústria. Isso aqui é o quilowatt-hora do horário fora de ponta, que é o horário até as 6h30 da tarde, que a maioria das indústrias consome, né? E ele gera uma diferença muito grande, né? Os consumidores industriais que são atendidos em alta tensão da Coopera, eles vão ter um impacto muito maior do que os residenciais. Apesar de um número ser menor, né, o consumo deles é expressivo. Então na análise de tarifa industrial do subgrupo A4 de alta tensão, esse problema se agrava. O que eu tinha para mostrar para os senhores era isso, né? E aí esse planejamento foi enviado para a ANEEL e até o momento a gente encaminhou, apesar do ofício ser dia 12, a gente recebeu ele no dia 18, com 10 dias a partir do protocolo, então nós encaminhamos dia 28 e até hoje não recebemos um de acordo da ANEEL para o planejamento. A gente acredita que eles não vão ter argumentos para trocar algumas datas ali nesse sentido, né? Mas o que a gente tem hoje são praticamente 9 meses até que se efetive toda a transferência. A primeira em 7 meses, né? Então é esse o tempo que a gente tem para trabalhar alguma ação que vise a postergar ainda mais esse prazo, né? Presidente, o que eu tinha era isso. Obrigado. Algum vereador gostaria de usar a palavra? Vereador Arleu. Quer também, Demir, depois? Demir. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste, senhor presidente. Primeiro agradecer a vinda do presidente, juntamente do... Alô? Ok? Obrigado, comissão. Então, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, vereadoras, agradecer a presença da direção, na pessoa do presidente do Rampinelli, para vir aqui dar as explicações. O meu pai foi o segundo presidente da cooperativa, em 1967, 68, na Forquilinha, porque eu nasci na Forquilinha. Meu pai era farmacêutico lá, né? Já faleceu, infelizmente. E eu tenho lembranças daquela época, como você muito bem falou, quando dava trovoada, caía a rede, à noite ficava sem energia, o pessoal com vela, e eu lembro que os postes eram de madeira ali na avenida da Forquilinha ali, né? E lembro também, aí, quando o pai já veio para Criciúma, juntamente com a minha mãe, claro, foi feita uma grande festa, porque a cooperativa então estava trocando os postes de madeira já por postes de concreto, e a vitória dava para sentir a parte humanitária dos membros da cooperativa, de todos os diretores, enfim, todos os ex-presidentes. Mas eu fiquei numa dúvida, Rampinelli, quando você colocou ali, se você pode, quer dizer que não tem mais volta, pelo que eu pude entender, ou ainda tem salvação, já que das audiências públicas que você colocou, a comunidade não quer essa transferência. Não, a comunidade não quer. Mas existe volta. Se a Celesc disser está desfeito o contrato, vamos fazer o aditivo do contrato, vamos rasgar o contrato, nós temos um contrato em 2 com 3 participando: Coopera, Comunidade e Celesc. Ele não pode ser desfeito unilateralmente, mas se a Celesc disser está desfeito,
ele vai estar desfeito. E tu vê que o melhor encaminhamento é realmente ir até o governador para que parta dali a decisão desse tipo de enfrentamento. A nossa sugestão é essa. Depende única e exclusivamente da Celesc. Bom, dizer a Vossa Excelência que eu sou um simples vereador em Criciúma, mas me coloco inteiramente à disposição do que precisar para que isso não ocorra. Obrigado, então. Vereador Ademir, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos assistem aqui em casa via Facebook, tem várias pessoas da região acompanhando via Facebook nesse horário, inclusive eu compartilhei para que eles vejam também. Então, boa noite, presidente Rampinelli, seu secretário também aqui, bem instalado. Bom, essa é uma guerra antiga, como bem você falou lá do princípio, né? No passado, os agricultores da região deles, lá de Forquilinha, e depois vindo para a nossa região, eles bancaram toda a conta desse desenvolvimento, o prejuízo na época, né? Enfim, desde dando madeira, carregando as costas, enfim, toda aquela história que a gente já sabe que foi assim que foi feito todo o enraizamento da Coopera, né, da nossa cooperativa na região. O Estado tinha a obrigação de bancar, de servir isso, né? Mas ele não o fez, porque na época só dava prejuízo, né? Então eles não queriam, é obrigação do Estado intervir e fazer, e ter o prejuízo, mas não, muito pelo contrário. Quem deu a mão e o braço na época toda e a força foi a nossa cooperativa da região, logicamente a Coopera, né? Então, como eu falei, foram os sócios, agricultores, eles que fizeram todo esse trabalho, que interviram, que serviram, que buscaram ajudar as pessoas, né? Hoje, como está tudo bem bonito, tranquilo, a região desenvolvida, com pavimentação, asfalto em todas as regiões, então, quer dizer, hoje é um filão. A Celesc agora, lá atrás, né, abandonou. Hoje ela quer tomar de volta um espaço que ela se diz que é dela, né? E onde é que está o direito do consumidor? Nós temos que ver isso aí. Lá na ANEEL, quando nós estivemos lá, vereador Tita, vereador Giovana, vereador Miri, quando nós estivemos lá em Brasília, em 2017, 18 ali, ficou bem claro. Olha, você tem um caminho, direito do consumidor. Né? Mas lógico, aí as tratativas, tanto políticas quanto judiciais, elas rodam, né? Elas caminham muito rápido, às vezes, que nós não podemos se defender, mas fizemos nossas defesas, estamos aí. Bom, com os consumidores, hoje na Coopera, eles dizem assim, que a nossa energia é mais barata assim. As cooperativas, elas têm um subsídio, sim, perfeitamente. Eu vi uma pessoa discutir da Celesc num assunto meu lá. Tem o direito, tudo bem, mas por quê? Porque elas lá atrás, elas se empenharam, buscaram e fizeram esse trabalho de ter o prejuízo no passado por muitos e muitos anos, trabalhando no vermelho, tirando do bolso, para obter esse benefício de ter esse subsídio. A nossa energia é mais barata, sim, um pouco por causa do subsídio, mas também não vamos esquecer também da capacidade do conselho, dos conselhos que passaram lá desde a época que seu pai foi presidente, vereador Aleu. Né? Desde o primeiro até hoje, até então agora, nosso amigo Rampinelli. Então, pelo merecimento de trazer, de buscar tudo isso, hoje em dia, as comunidades, elas teriam que ficar e ter o direito de escolher. Pelo direito do consumidor, por lá atrás, as famílias ter trabalhado, buscado. Então, aí é que está o cerne da questão. Onde é que estão as leis dos bons costumes? De todo o trabalho que foi feito. Então, na época, foi o risco que a cooperativa correu, os associados correram, de ter o prejuízo, de levar e buscar e implementar. As centrais elétricas de Santa Catarina, ela não teve esse favor de ajudar as pessoas. Não, muito pelo contrário. Se omitiu e hoje está aí querendo a parte que eu vejo que não é dela. Então, eu me lembro que esses casos aqui já é antigo, sim. Eu participei por 8 anos lá na Coopera como também, né, constituindo, sim, a equipe lá por 8 anos, de 2004 a 2012, por aí, se eu não me engano. Me lembro muito bem da época que tínhamos problemas sérios, subimos em cima daqueles silos de arroz para verificar e fazer todo aquele trabalho lá, para hoje a Coopera estar enxuta, está produzindo. E agora nós temos lojas da Coopera ao lado de casa, né? Todas as regiões têm uma loja.
Então, às vezes não temos aqui para discutir que é melhor A, B, C, D. Nós queremos, porque queremos continuar sendo atendido pela nossa cooperativa. Eu posso dizer, nossa, porque eu sou sócio, eu sou dono da cooperativa, eu também assino. E aquelas pessoas que fizeram lá, se associaram, são sócias, agora vão ser expulsas. Onde é que está o direito daquela pessoa? Né? Vamos perder 2.000 consumidores. 2.000 pessoas vão lá. Elas também estão sendo lesadas. Elas vão ser lesadas, de certa forma. Vai ser cerceado o direito delas de continuar consumindo da onde elas querem. É a mesma coisa, hoje, de repente o Estado vem dizer para nós, olha, hoje em diante vocês não vão comprar em mercado nenhum, vocês têm que comprar na loja do governo, que é aquela ali, você só põe naquele supermercado. Aí onde é que entra? Não é? Onde é que está o respeito? Então, presidente, já fomos uma vez, presidente Tito também, já fomos também para Brasília, já fizemos reuniões, vamos ter mais reuniões. Se depender do Ademir como cidadão, como sócio, e agora por estar como vereador aqui, até o momento que estiver aqui ainda pode contar comigo como vereador, mas como cidadão, como sócio, como consumidor, nós somos Coopera e não abrimos. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Miri. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha esta noite, esse dia tão importante para a nossa região agrícola, receber o nosso presidente Rampinelli, juntamente com o Fábio, que nos representa a geração, emprego e renda na cidade de Criciúma, mais na região agrícola. Dizer que me lembro lá em 1969, quando lá os agricultores do Morro Esteve, região agrícola, pegavam sua juta de boi, seu carretão, cortar as madeiras para colocar os postes naquela região para vir o desenvolvimento. Lá, a região agrícola, nós éramos necessários ao desenvolvimento. Agora, simplesmente, a Celesc vai tomar um patrimônio que é nosso. Nosso, porque trabalhamos, construímos juntos com a direção da cooperativa. Me lembro bem no dia, em 1969, na bodas de prata do meu tio Líbero D'Agostin, e onde casou a Adelina D'Agostin, falecida, fizemos uma grande festa da chegada da energia. E agora vamos ter que fazer uma nova festa para dizer que vamos perder aquilo que era nosso. Queremos, presidente, estar junto. Não foi feita a assembleia para que aquela região dissesse que nós podíamos vender a nossa energia. Queremos estar junto e esta casa com todos os pares vereadores. Vamos juntos fazer uma nova caminhada a Brasília, Florianópolis, se necessário fazer mais uma audiência para realmente deixar conosco aquilo que é nosso. Precisamos. Aquilo que está dando certo temos que deixar. Aquilo que está errado temos que mudar. Mas a cooperativa vem fazendo um grande trabalho de gestão, proporcionando instalação de várias indústrias na nossa região, com nova subestação, gerando emprego e renda, que o emprego é o maior programa social que possa ter no nosso município e nossa região. Por isso, Rampinelli, vamos estar juntos novamente, todos nós vereadores, para juntos construirmos e deixarmos aquilo que é nosso na nossa região. Obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, vereador Paiol. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, presidente Rampinelli, primeiro aqui eu não tive a oportunidade ainda de, depois da eleição da Coopera, lhe cumprimentá-lo. Quero parabenizar pela eleição, e comungo das palavras do vereador Miri, talvez não com tanta empolgação, porque o Miri, tanto o Miri, como o Ademir, como a Giovana e como o Tita, são mais integrados na região agrícola, onde tem o fortalecimento da Coopera lá, Mas eu e o vereador Paulo Ferrarese e o vereador Salésio Lima
que somos da região do São Sebastião, Montevidéu, também do vereador Feuser ali, a gente também sabe o trabalho da Coopera ali, né? E eu não poderia deixar de subir aqui, Rampinelli, e me solidarizar com as pessoas que usam o belo trabalho que a Coopera vem fazendo e dizer que nós estamos também à disposição, né? Enquanto vereador desta casa, enquanto presidente da União das Associações de Bairros de Criciúma, o ABC, nos colocamos à inteira disposição, né? Para que permaneça no comando da Coopera, né? Porque a acessibilidade das pessoas, dos cooperados na Coopera, ela é muito mais fácil do que ter que ir na Celesc, né? Sem contar que é bem mais recebido, bem melhor recebido. Até porque a Coopera, e aí aqui eu falo, não sou cooperado, gostaria de ser, né? Mas aqui falo que a gente só tem elogio dos cooperados, porque a gente andou fazendo um levantamento aí, quando começou a mexer esse barulho, e é muito forte, né? O depoimento das pessoas em não transferir, né, a energia para a Celesc. Então contem com esse vereador, contem com esta casa, o que a gente puder fazer, estamos à disposição, e parabéns para que dê tudo certo. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar o Rampinelli, presidente da Coopera, também o Fábio, que nos acompanha, o Rampinelli. Em primeiro lugar, quero agradecer sempre o presidente Rampinelli aí pela recepção, pelo atendimento, quando a gente acompanha algum cooperado da nossa região, São Sebastião, Montevidéu, Mãe Luzia, São da Fé, aquela região toda, né? Enquanto a gente procura, o presidente está sempre à disposição a nos atender bem o cooperado. Então, e parabéns, né, por essa atuação, por estar à frente da Coopera, né, levando, o vereador Miri falou muito bem, trazendo renda, trazendo desenvolvimento à nossa cidade, à região, né, que a Coopera hoje atende. Dizer para você que o vereador Paiol falou muito bem, a gente mora na região da Grande Santa Luzia, né, nas quais tem bairro São Sebastião, é o bairro que vai ser atingido no momento se for feito essa troca aí para a Celesc, mas esse não é o desejo dos cooperados. Então estamos juntos aí nessa luta contra essa possível transferência aí para a Celesc. Não queremos isso, os cooperados não querem, porque realmente a Coopera faz um bom trabalho, tem um bom preço na tarifa por que eles pagam. Então, esse é o desejo de todos os cooperados, estamos juntos aí para a manutenção da Coopera nessas regiões que hoje os atendem. Muito obrigado. Vereadora Giovana Benedetti. Boa tarde, vereadores, colegas vereadora, ao Valmir e o seu cooperado ali, esqueci o nome, Fábio, né? É importante, vocês estiveram disponíveis para vir aqui esclarecer para a comunidade, porque na verdade aqui, quando a discussão é aqui na Câmara, isso fica mais aberto para a comunidade, explicando os motivos. E também venho na mesma linha dos meus colegas que me antecederam, né? Realmente parabenizar pelo trabalho da Coopera. Eu também faço parte da cooperativa, como disse o Ademir, como cooperada, né? A gente usa a energia da Coopera, é muito bem atendido na região, é muito rápido quando acontece algo, né, diferente, algum sinistro, enfim, vocês agem muito rápido, são todos bem atendidos. E a questão do valor, né, nessa época de pandemia também não podemos deixar, né, que nesse momento tão difícil em que todos já estão passando, né, diminuição de salário, sem emprego, desemprego, que numa hora dessa venha esse
né, mais um aumento de tarifa de energia para os consumidores, que não são poucos, né, são bastante. Então nós vamos continuar lutando, já estamos conversando com os nossos deputados, vamos continuar, né, essa casa aqui já fez audiência pública, todos os vereadores aqui participaram, fizemos audiência pública que foi muito proveitosa no Morro Estevão, né, foi gravada, foi até a ANEEL, fomos a Brasília, já nos movemos e vamos continuar nos movendo depois dessa notificação que a Coopera teve agora há pouco, né? Mas contem com a gente vai continuar nessa luta, porque os nossos cooperados, né, mais próximos nos cobram, né? Realmente a gente teve na comunidade, o pessoal Giovana, não pode acontecer, né? Então a gente vai lutar também para que não aconteça, para que realmente não nesse momento, ainda mais esse momento difícil que o pessoal já está passando, mais algo, né, que vai tirar o dinheiro do bolso dos consumidores, né? Então conte com a gente, tá bom? Vereador Júlio Kaminski. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores. Cumprimento especial aos representantes da Coopera. Acho que essa casa tem mostrado, viu, Valmir, a preocupação com o tema, o envolvimento com a matéria. Eu participei também da audiência pública, estive lá naquele dia, participei em outra reunião também discutindo essa mesma questão. E eu acho que a Giovana trouxe um assunto que também não pode ser feito de forma desordenada. Não adianta sair estabanadamente, falar com um e com o outro. Acho que nós precisamos ter organização, e a Giovana traz esse assunto muito bem. Eu acho que nós precisamos ter uma organização. Quais os encaminhamentos? O que efetivamente essa casa pode contribuir? Eu acho que não adianta ficar ligando para um deputado aqui, o deputado ali. Eu acho que nós temos que fazer, viu, presidente, um esforço, sabe? Nós temos que ter as ações concretamente. Eu acho que a manifestação de apoio, eu acho que a Coopera tem, todas as comunidades que são atendidas pela Coopera tem, né? Essa casa já manifestou. Mas nós podemos contribuir mais. Muito bem. Como fazer? O que nós podemos fazer? A comissão já existente hoje, ela é o suficiente? Todos os vereadores têm que se engajar? É importante os contatos com o deputado? É importante envolver diretamente essa casa com algum ato efetivo a própria Celesc? Tem que entrar o governador, enfim, o que nós podemos, quais os encaminhamentos? Eu acho que isso tem que estar muito claro. Como o próprio Valmir estava falando, uma decisão unilateral por parte da Celesc resolve o problema, não é verdade? Resolve o problema, mas da forma como está posto, né, os prazos estabelecidos, dá para se perceber que a Celesc não irá fazer esse gesto unilateralmente. Ela precisa ser provocada de alguma forma, né? E como nós podemos fazer isso? Eu não sei se já existe um estudo jurídico em torno disso, né? Se tem, legalmente pode não surtir os efeitos que a gente espera, mas por atos políticos, efetivamente, como nós podemos interferir? Perfeito? Eu acho que esse é o ponto. Se o Valmir puder contribuir nesse aspecto, eu acho que vai facilitar, talvez, as ações dessa casa. Obrigado. Mais algum vereador? Gostaria de usar a palavra? Então, presidente Rampinelli, Fábio, só queria também expressar que estamos juntos, mais uma vez, nessa luta, e deixar bem claro que se teve acordo, foi com algumas pessoas do administrativo da Coopera, mas não com os cooperados. Eles não assinaram contrato nenhum, né? Então, por isso eles merecem respeito, e com certeza, como os vereadores falaram aqui, nós não vamos aceitar. Até porque a energia, ela é em torno de 40% mais barata, e nós estamos vivendo num momento excepcional onde as pessoas estão contando dinheiro para sobreviver. E vem mais essa paulada agora, não podemos admitir. Eu creio, se o governador for informado dessa situação, eu não tenho dúvida que ele vai pedir para suspender essa transferência, porque não é justo, né? O governador que está lá na ponta, cuidando toda a questão do Covid, sabendo da questão econômica do estado de Santa Catarina, e na nossa região, vereador Ademir, vereador Miri, vereadora Giovana, vocês sabem muito bem que tem pessoas carentes.
E pessoas que às vezes estão trabalhando de dia para comer à noite, e às vezes não está dando certo ainda, às vezes está faltando comida para dar para o seu filho. Então deixo aqui o nosso trabalho, nós vamos continuar assim. Júlio Kaminsky, já temos uma reunião marcada, até convido todos os vereadores que querem participar na quarta-feira às 19h30, uma reunião online, vai ser virtual, com os deputados federais. Depois vamos mandar o link no grupo dos vereadores, tá? Mas já acabou o tempo. Mas tu deu tempo aqui, né? Ah, então tá. Então passa o tempo da Feuser. Vai usar a tribuna? O vereador Lima também dispõe do seu tempo. Então, só para concluir, dizer que temos algumas ações já encaminhadas. Ficou algumas reuniões marcadas também através do prefeito, que ficou na missão juntamente com o Marconi de marcar em Florianópolis, parece que está marcando a reunião, para a gente tomar todas essas pontes, né? A gente tem que atacar de todos os momentos. Por quê? Por que os deputados federais? Porque lá é a ANEEL. Quando foi o ano passado que nós fomos? Foi, né? Que o ano passado que nós fomos com o ex-deputado Ronaldo Benedetti, que abriu todas as portas lá para nós. Deixo aqui o agradecimento a ele, que naquele momento ele foi fundamental. A força política que ele tinha naquele momento de resolver e de poder estancar esse problema lá na ANEEL. E foi o que a ANEEL falou para nós. Nós não teríamos qualquer tipo de problema se tivesse um acordo entre Celesc e entre a Coopera. Agora, nós precisamos que tenha esse acordo. Agora, o que nós não vamos admitir, falo mais uma vez, esse contrato quem fez foi o contrato de grego. Porque não colocar os cooperados para ser escutado, fazer uma assembleia para escutar os cooperados, isso é inadmissível. Alguém mais gostaria de usar a palavra? Salésio? Senhor presidente. Dajori, pode usar a palavra. Boa noite a todos, ao presidente, à mesa, colegas vereadores, vereadoras, a quem está usando aí a direção, o Rampinelli e sua diretoria da Coopera, a todos que nos assistem via Facebook. Dizer que a cooperativa, a Coopera, é uma excelente empresa e com um custo bem menor, como já foi comentado ali, 30%, 40% a menos do que a Celesc, né? Então, como bem frisou o vereador Tita, essas 2.000 famílias, num tempo de uma crise miserável que estamos passando, e pagar esse aumento mais para a Celesc ainda? Não, eu sou a favor das cooperativas. Inclusive na nossa região onde eu moro aqui, eu, o vereador Antônio Manuel, que moramos aqui no bairro Próspero, na região da Grande Próspera, nós temos 9 bairros de Criciúma, que pertencem à Sermofu, que também faz um excelente trabalho e com preço bem acessível também, preço de cooperativa, né? Então, nós temos que fortalecer e cada vez ter mais famílias, mais contribuintes, mais sócios, e não acabar diminuindo, né? Se foi um acerto, foi feito, que não foi ouvido os sócios, né? E vamos lutar, né? Todos juntos. E eu faço parte, junto com os 17 vereadores, tá? Me junto a eles para ajudar no que for necessário. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Mais alguém, vereadores online? Alguém gostaria de usar a palavra? Eu gostaria, Tita. Ok, vereador Toninho. Eu gostaria, vereador presidente. Com a palavra, vereador Toninho. Da minha parte, eu quero cumprimentar o Rampinelli, um amigão, parabenizar pela vitória dele lá da cooperativa e dizer que nós temos que nos unir sim, porque hoje nós, conforme foi falado aí anteriormente, por outros vereadores, pelo próprio Rampinelli, o Fábio que está aí, vivemos um momento difícil hoje no nosso país, em nossa região e cidade, né? E nós sabemos das dificuldades que as pessoas estão passando. O interessante de todo esse processo é que lá atrás, como bem disse o vereador Arleu, né, o pai dele fez parte, foi presidente, eles não queriam, porque isso eles pegaram e rejeitaram. E agora que está tudo encaminhado, tudo bem pronto, como disse o vereador Ademir, agora eles querem tomar posse.
Assim como eles já fizeram uma tentativa também de aqui, pela cooperativa do Morro da Fumaça, Sermofu, conforme falou o Moacir da Jore, também de pegar essa região nossa do Vila Rica, aqui da linha Batista, e pegar, eles se apossar também desse processo também, pela ANEEL, só que eles não tiveram êxito. Eu acho que se nós vereadores nos unirmos e tiver bem organizado, uma coisa bem organizada e bem feita, e nós irmos até o governador, se tiver que ir a Brasília ou coisa parecida, acho que nós temos que ir sim. Acho que nós não temos aqui defendendo, não é só a cooperativa, são 2.000 famílias que se usufruem de um processo que é importante para eles, é beneficente a eles. E nós estamos falando aí de um preço inferior, mas temos que olhar também a qualidade de trabalho que é prestado pela cooperativa, que é muito importante hoje, a qualidade de trabalho. E eu sei que a Coopera faz um excelente trabalho, então vamos defender a Coopera e defender essas famílias que realmente precisam do nosso apoio. Conte comigo, Rampinelli. Conte comigo como vereador e como pessoa. Estou do lado de todos os 17 vereadores para esta luta aí. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Então nós temos mais 4 minutos e 39 segundos para as considerações finais. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores. Muito obrigado pelas manifestações. Eu acho que é só assim que nós vamos conseguir as coisas. É unir as nossas forças, porque assim nós seremos mais fortes. E fortes ninguém nos baterá. Então vamos continuar nessa luta. A Coopera está junto, a Coopera vai participar, a Coopera quer que esses nossos cooperados permaneçam conosco, porque esses cooperados fazem parte da história da Coopera e não podemos perdê-los desta maneira, como se tivessem sido tirados do nosso meio. Por isso, faremos tudo, mas tudo mesmo, o que for do nosso alcance, para que esses cooperados permaneçam conosco. E vamos permanecer juntos, que juntos conseguiremos ficar com os nossos cooperados. Obrigado, presidente. Obrigado, Fábio, pelas explanações, explicando um pouquinho mais desse problema sério que estamos passando aí, que essa transferência querem fazer da Coopera para a Celesc, mas com certeza com a união de todos os vereadores aqui, das outras representatividades, nós vamos conseguir vencer mais uma vez. Obrigado mais uma vez, e a sessão está suspensa por até 5 minutos, porque depois nós vamos fazer uma reuniãozinha aqui bem rápida. Reabertos os trabalhos, continuamos no horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Potelec. Senhor presidente, conforme nós conversamos com os colegas vereadores, deixa eu pegar a folha que caiu aqui. Então, gostaria de solicitar a dispensa dos pareceres da Comissão de Fiscalização do PE 16/2020, já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras, Comissão de Saúde. Falta apenas a Comissão de Fiscalização, e ele trata de uma mudança na lei ali, bairro Recanto Verde, que cediu o imóvel lá para o Dimício de Freitas. Então, solicito a dispensa dos pareceres da última comissão do PE 16/2020. Em votação, a dispensa do parecer PE 016/2020. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, solicito a inclusão na pauta do dia de hoje do PE 16. Em votação, a inclusão na pauta do PE 016/2020. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida, vereador.
Essa questão de ordem é para solicitar aos colegas vereadores a dispensa dos pareceres do PE 22/2020, que trata da aquisição de forma amigável, ali a desapropriação e aquisição de forma amigável do imóvel da antiga Casa de Saúde do Rio Maina. Como tivemos reunião com o prefeito hoje à tarde, e ele solicitou essa urgência na tramitação desse projeto. Então, gostaria de solicitar aos colegas vereadores a dispensa dos pareceres de todas as comissões. Em votação, a dispensa do parecer do PE 0/22/2020. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, solicito a inclusão na pauta do PE 22, na pauta do dia de hoje. Em votação, a inclusão do PE 022/2020. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida, vereador. Solicito a dispensa dos pareceres de todas as comissões do PL 47/2020, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal da 19ª legislatura durante o quadriênio 2021-2024. Em votação, a dispensa do parecer do PL 47/2020. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito a inclusão na pauta do dia de hoje, presidente, do PL 47/2020. Em votação, a inclusão na pauta do PL 47/2020. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, presidente. Reabertos os trabalhos. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Ah, você cedeu o tempo. Não tá. Vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste. Vou usar meu tempo para falar um pouco sobre a 5ª vistoria que nós fizemos em algumas obras da Casan em Criciúma. Eu gostaria que passassem as fotos ali. Então, são obras importantes da Casan, a estação de tratamento do Dembosque, a compensação, o asfalto da Casan na linha Batista, compensação, o asfalto da Casan no Dembosque no Selinger, o emissário que liga o esgoto da Próspera até o Dembosque. Então, fizemos uma vistoria massiva com presença da comunidade, presidente de bairros, corpo técnico da Casan, a gerência regional, a gerência de Criciúma. E os senhores sabem que existe uma tradição que em obras públicas que impactam comunidades, as compensações nunca vêm, né? O fato é que as compensações, neste caso da Casan, podem ficar prontas antes da obra, superando então a expectativa do vereador e da população. Então, vistoriamos a estação de tratamento de esgoto, né? A parte física 80% pronta, ela começa agora a colocação dos equipamentos internos, urbanização, deve finalizar no final do ano. Na linha Batista, praticamente pronta a compensação, né? O asfalto feito pela Casan. No Dembosque, que faltava aquele trecho onde vai passar o emissário embaixo do asfalto, finalmente essa parte do emissário está completa. Iniciou então o último trechinho do asfalto do Dembosque e a ponte da Selinger está indo muito bem. Por último, nós vistoriamos o emissário que liga o esgoto da Próspera até a estação do Dembosque e avaliamos que em torno de 3 meses essa ligação importante de todos os bairros da Grande Próspera com a estação vai ficar pronta. Então, é motivo de muita satisfação, e o vereador Ademir, que lutou tanto por compensação lá na região dele, e até hoje sofre porque não aconteceram. No nosso caso, na região norte, região agrícola, as compensações devem ficar prontas antes da obra. Veja bem, nós sempre lutamos para que compensações que impactam comunidades fiquem prontas junto com a obra pública. Não. A tendência, devido àquele imbróglio da prefeitura que tentou assumir a Casan, na verdade era um grande bluff, que provocou grandes atrasos em obras estruturantes da Casan, mas mesmo assim
As compensações, o que deixa muito feliz a comunidade e o vereador, provavelmente estarão prontas antes da obra, vereador Ademir. Foram colocadas questões de drenagem, né, 3 pontos lá. A comunidade avalia que a drenagem não está no local certo, porque a comunidade é que conhece a geografia, onde se formam bacias, né, de água em caso de enchente. Então, foram colocados para a gerência regional da Casan, que irá interceder, então, para que a prefeitura, que tem a obrigação de fiscalizar, proceda a pequenas alterações com relação à drenagem. 3 pontos especificamente. Então, estamos felizes com a 5ª vistoria do mandato, as obras da Casan, a 5ª vistoria na estação de tratamento de esgoto do Dembosque. Estamos felizes com o asfalto da Casan na linha Batista. Estamos felizes com o asfalto da Casan no Dembosque e no Celínder. E achamos que estamos cumprindo o nosso papel de fiscalizar. Boa noite a todos. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Número 165/2020, autor Salésio Lima. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de colocação de uma academia ao ar livre na rua Manuel Rosengue, ao lado do campo de futebol, bairro Cidade Mineira Nova. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 166/2020, autor Salésio Lima. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de colocação de lombada na rua Ayrton Costa, de frente à casa número 216, loteamento Vila Verde, bairro Laranjinha. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 167/2020, autor Salésio Lima. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se existe projeto de pavimentação das ruas localizadas entre a Igreja Católica e a creche do bairro São Sebastião. Em caso afirmativo, qual o prazo para início e conclusão da respectiva obras? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 168/2020, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se existe a possibilidade de construção de uma ponte de concreto substituindo a de madeira existente na rua Maria Vieira Gervásio, bairro Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 169/2020, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando sobre a pavimentação da via pública e substituição da ponte na rua Marcelino Ferrari Patrício, no bairro Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 222 de 2020, autor Ademir José Honorato. Construção de 2 lombadas no final da rua João Rosso, bairro Quarta Linha. Indicação número 223 de 2020, autor Ademir José Honorato. Patrulhamento, limpeza e colocação de material adequado nas ruas do loteamento Sol Nascente. Requerimento número 170/2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando a seguinte: em 26 de novembro de 2018 foi firmado um convênio com a construtora Nunes para a pavimentação de várias ruas de Criciúma, sendo contemplados os bairros Nossa Senhora da Salete, São Sebastião e Laranjinha. Favor informar em quais ruas já foram realizadas essas obras, quais ruas faltam ser pavimentadas, se não houve as devidas pavimentações,
Quais os motivos? Enviar contrato de prestação de serviços firmado com a construtora Nunes. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 224/2020, autor Ademir José Honorato. Substituição de lâmpadas queimadas na rua Pedro Daltoé, no bairro Morro Estevão. Requerimento número 171/2020, autoria Comissão de Educação. Envia expediente ao governador do estado de Santa Catarina para que informe os motivos pelos quais ainda não foi encaminhada a verba de R$ 8 milhões para a construção do Centro de Inovação do município. Contrato entre Prefeitura Municipal, Governo do Estado e Unesc. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Pastor Jair. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite a todos, shalom a todos. Senhor presidente, esse requerimento foi feito pela Comissão de Saúde e Educação, com os vereadores aqui, o Arleu, o Miri, a Giovana, com o propósito de cobrar. Eu sei que há prioridades, e a prioridade hoje, a nível nacional, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, sem dúvida nenhuma, é o combate à pandemia. Mas, lembrando que ano passado o governador do estado esteve aqui no município e assinou um contrato no valor de 8 milhões para a construção do Centro de Inovação. E o que a gente está cobrando é justamente aquilo que ele assinou. Então, nós já estamos em contato até com o secretário, o novo secretário da Casa Civil, para que possa agendar conosco, com a comissão, para irmos lá em Florianópolis, para verificar quais são os motivos que é esse dinheiro, que até então já estava orçado, já estava separado, já estava garantido, né? Já estava orçado 8 milhões, por que não veio esse dinheiro ainda, né? Principalmente nos dias atuais, onde o Centro de Inovação será fundamental para os novos empreendedores, as empresas, enfim. Então o que nós estamos cobrando, na verdade, é algo que já tem assinatura do governo do estado, do governador, o repasse desses 8 milhões. Então esse requerimento é mais para oficializar, legalizar uma agenda com o representante hoje do governo do estado, que é o secretário da Casa Civil. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, vereadores que nos acompanham aí pela transmissão online. Primeiramente, parabenizar o requerimento da Comissão de Saúde e Educação, porque, como o próprio vereador falou, já vem se arrastando há algum tempo. Na verdade, desde 2013, se eu não estou enganado, essa história do Centro de Inovação, vereador Pastor Jair, vem se arrastando da cidade de Criciúma. O governo do estado fez um programa, um projeto para a implantação de 13 centros de inovação no estado. Desses 13 centros de inovação, um deles, a cidade de Criciúma, seria contemplada. Dos 13 centros de inovação, se eu não estou enganado, 2 estão definitivamente prontos e entregues e funcionando. Eu tive a oportunidade nessa legislatura de fazer uma visita ao Centro de Inovação de Lages, do qual foi o primeiro a ser entregue, e lá constatamos inclusive vários problemas, principalmente no que diz respeito à questão de manutenção do Centro de Inovação,
Porque uma coisa é você entregar a obra, outra coisa é depois quem vai manter, né? Quem vai pagar a luz, quem vai abrir a porta, vai fechar a porta todos os dias. E aqui o Centro de Inovação de Criciúma vem se arrastando desde 2013, como eu falei. Havia uma promessa do ex-governador que havia assumido um compromisso, inclusive numa reunião que ele esteve aqui, numa fala que ele esteve aqui na SIC, onde ela assumiu o compromisso e garantiu que iria repassar na época 5 milhões de reais, né, para a construção do Centro de Inovação. De fato foi publicado esse valor lá no Diário Oficial, porém não chegou o valor, não foi repassado o valor, né? E inclusive o próprio Centro de Inovação seria construído lá, um centro novo, um prédio novo, construído de raiz, lá no IPARC, lá na Unesc, do qual depois, em conversa com a Unesc, o próprio comitê de implantação do Centro de Inovação, do qual eu faço parte do comitê de implantação, né, e o próprio município de Criciúma também, a Unesc tem um problema a ser resolvido, que é a questão do complexo educacional Nereu Guide, do qual a Unesc adquiriu isso em 2014, da Prefeitura Municipal, na antiga gestão da Prefeitura. A Unesc adquiriu esse prédio e tem um problema nesse prédio, porque não se sabia o que seria de destino do prédio. O município também, por sua vez, tem um problema, porque o prédio fica aqui no centro da cidade, né? Estava ali abandonado, né, as obras paradas, abandonadas. E aí, graças à conversa entre a própria reitora, doutora Luciana, magnífica reitora Luciana Sereta, o prefeito Clécio Salvaro, do qual encontraram um entendimento, o vereador Salésio, que nesse momento o melhor local para a implantação do Centro de Inovação seria naquele prédio ali então de pertencência à Unesc, que é do complexo educacional Nereu Guide, que hoje pertence à Unesc. E de lá para cá foram feitas várias tratativas, e aí precisamos fazer menção ao presidente da Assembleia Legislativa, vereador Salésio, deputado Júlio Garcia, que assumiu também essa bandeira, abraçou essa bandeira para disponibilizar os recursos para o término dessa obra ali, a transformação daquele espaço no Centro de Inovação. E aí, na ordem de 8 milhões de reais, do qual o governador Carlos Moisés veio para cá, assumiu o compromisso de estar repassando. Como eu disse, eu faço parte do comitê de implantação e a gente tem acompanhado várias coisas acerca disso. Tínhamos problemas, a questão de projeto, vai para lá, vem para cá. Agora nas últimas semanas foi enviado uma minuta de contrato da FAPESC para a Unesc, né, do qual é bom que se faça lembrar que o município não faz parte, o município de Criciúma nesse momento não faz parte do contrato, até porque o prédio, o imóvel pertence à Unesc hoje. Então é um contrato entre Unesc, Governo do Estado e FAPESE. São esses três os entes que vão fazer parte desse contrato. E é perfeita essa colocação, o vereador Pastor Jair e os membros da comissão, porque isso tem que andar. Está mais do que na hora de que isso tem que andar. Parabéns pelo requerimento, tem a minha aprovação. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência, põe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que está nos acompanhando, os nossos colegas também que estão remoto. Senhor presidente, parabenizar a comissão por esse requerimento, dizer que eu, mais a vereadora Camila, tivemos a oportunidade, na vinda do deputado, então presidente da Assembleia, Júlio Garcia, com a reitora na universidade, onde esse assunto foi discutido amplamente. Dali, nós tivemos uma reunião, novamente, estávamos eu e a vereadora Camila, com o presidente da SIC, onde tudo isso foi se tornando uma realidade. Também o prefeito Clécio Salvaro, que participava ativamente desse assunto. E aí, o presidente da Assembleia se colocou, sim, prontamente,
quanto ao dinheiro da devolução da Assembleia para esse centro de inovação. Só que até hoje essa realidade não se concretiza, e aí, muito bem colocado, a comissão tem que fazer isso mesmo. Se precisar, nós estamos aí à disposição também, porque Criciúma merece esse centro de inovação. Parabéns. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Leuda Silveira. Vossa Excelência, põe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade, na realidade esse prédio que está ali na rua Araranguá, que está bem no centro da nossa cidade, daqui a pouco não vai ter mais a função devida para o centro de inovação, porque está se depreciando. E olha só o que é uma situação. No primeiro mandato do prefeito Salvaro, 2009 a 2012, o projeto ali daquele prédio era um projeto fantástico de uma escola, modelo, e a vereadora Giovana sabe bem, era secretária na época, período, onde, só para você ter ideia, ia ter um ginásio de esporte na parte de cima, no último pavimento, para as crianças praticarem uma área esportiva vendo toda a cidade. Eu lembro até pessoas vindo de fora para acompanhar o projeto, que realmente seria um projeto inovador para a cidade de Criciúma, principalmente na área da educação. Todo mundo já sabe o que aconteceu, o prefeito não assumiu o ex-prefeito Márcio Burgo, que estou até hoje para entender como é que foi feita aquela venda e aquela compra ali. Até já fui procurar algumas coisas com relação à venda e compra, não consegui entender a venda e compra daquilo ali. Hoje o município ainda paga para a Unesc um determinado valor, que foi vendido para botar em algumas escolas, e olha, eu estou até hoje para entender aquela compra e venda ali. E estivemos lá, realmente, com a reitora, muito bem recebido, pela professora e doutora Sereta, com a Giovana, o Miri e o presidente Jair. E, para nossa surpresa, eu confesso que eu não sabia, o governador, segundo ela, veio aqui e assinou digitalmente o repasse para vir esses recursos que até agora não vieram. Por isso, aí, conversando com o Jair, a gente está fazendo já um requerimento seguido aí, que eu já não vou nem discutir, que já estamos solicitando para a Unesc que encaminhe tudo o que foi feito do governo do Estado, de encaminhamentos lá dentro da nossa querida universidade, para que a gente remeta também ao setor da Casa Civil, se é esse o caminhamento, eu também não sei, ou direto ao governador, para que dê a devida explicação, não só para a Câmara de Vereadores de Criciúma, mas para o cidadão criciumense, que está na expectativa de ter ali um verdadeiro centro de inovação do Estado de Santa Catarina, que o vereador Aldinei, no qual cedo já uma parte, tem trabalhado bastante nesse centro de inovação. Obrigado pela parte, vereador. Até a título de informação para os colegas vereadores, na última reunião que eu participei do comitê de implantação, foi antes da pandemia, um dos empecilhos que estavam sendo colocados é que pessoas lá de dentro, pessoas técnicas lá de dentro do governo do Estado, estavam questionando se com 8 milhões seria de fato possível terminar a obra, concluir a obra. Ora, o que interessa para o governo do Estado se com 8 milhões dá para terminar a obra? Se eu, como instituição, Unesc, estou dizendo, olha, eu preciso de 8 milhões para terminar, e eu garanto que com 8 milhões eu termino, pronto, acabou. E se faltar o dinheiro, a responsabilidade de quem? É do Estado? Não é minha, porque eu falei que terminaria com 8 milhões. Então, infelizmente, assim, a gente vê muita, sabe, vai se arrastando esse negócio, vai se arrastando esse negócio desde 2013, e o que prejudica, como o vereador pastor Jair falou, prejudica. Vossa Excelência mesmo colocou, será algo que vai fazer, vai ficar muito bom, tanto no local ali, como também vai incentivar o empreendedorismo jovem, o empreendedorismo inovador na nossa cidade. Obrigado pela parte, vereador. E até, vereador, pegar um gancho seu, se demorar mais um pouco, aí não resta a menor dúvida que com 8 milhões não vão terminar. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem cedida ao vereador José Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de retirar de pauta meu requerimento de minha autoria, o 179/2020, que trata de uma sinalização na rua Luiz Colombo e de Marvan José Cambruzzi, lá no loteamento Castelo, que o vereador Júlio Kaminski já antecipou um requerimento, então por isso estou pedindo a retirada desse. Será atendido, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para que Vossa Excelência, em nome de todos os vereadores, encaminhasse uma mensagem de condolência à mãe da Emília, Maria Glória Alves Cabral, que faleceu no último final de semana. Será atendido, vereador. Requerimento número 172/2020, autoria Comissão de Educação. Envio expediente ao UNESC para que encaminhe a esta Casa Legislativa as informações detalhadas nas planilhas relacionadas ao Centro de Inovação, contrato entre a Prefeitura e o Governo do Estado, UNESC, como estão as tratativas para que o Centro de Inovação tenha sua construção iniciada e logo comece a funcionar. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Pastor Jair. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu quero apenas lembrar essa casa que umas sessões anteriores nós falamos da reunião que tivemos, a Comissão de Educação teve com a reitora Luciene, juntamente com o Dr. João Carlos e o diretor Oscar. Justamente essa comissão foi ver como é que está a tratativa, já que havia um contrato assinado entre ambos, como é que estava esse valor, se tinha chegado, se não tinha. E na época, isso já fazem mais de 2 semanas atrás, o doutor João Carlos, ele assumiu o compromisso de enviar essa planilha dessas tratativas para nós, e como não veio, então a gente resolveu fazer um requerimento, né, formalizar aquilo que apenas estava verbalizado. Então, esse requerimento para a gente cobrar um pouquinho da UNESC também, porque nós, a Câmara, nós levantamos, não é de hoje, como falou aqui o Odinei, esse caso, mas a gente quer tapar. Então a gente tem que saber essa tratativa entre a UNESC e o governo do Estado. Ela colocou para nós, são várias vezes, eles estiveram lá reunidos, na época com o secretário da Casa Civil, o Douglas Borba, né, enfim, e são várias reuniões que tiveram, mas infelizmente essas reuniões não chegaram ao lugar onde eles gostariam, que era receber o valor para começar essa construção. Então, nós também queremos aqui essa planilha dessas tratativas aí entre UNESC e governo do Estado. Esperamos ser atendido o mais rápido, até porque a partir de agora, desse requerimento, nós estaremos agendando junto ao governo do Estado uma reunião justamente sobre esse assunto. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 173 de 2020, autoria de diversos vereadores. Envio expediente à Bancada Federal de Santa Catarina e à Direção Nacional da Caixa Econômica Federal, solicitando a seguinte informação: existe possibilidade de adiamento de cobrança de parcelas de empréstimo consignado CEF, servidores municipais de postergação
de vencimentos de 6 parcelas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir... Opa. Quero discutir, presidente. Só ok. Vereador Zairo, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Você me deu a palavra, presidente? Pode falar, vereador. Então tá. É que a gente está remoto e tem essa coisa da comunicação, né? Vereadores, eu recebi então a solicitação dos servidores do município. Isso ocorreu em vários lugares, né, em vários estados, com várias instituições financeiras, onde os servidores têm o empréstimo consignado. E é claro, todo o afrouxamento financeiro nesta época de pandemia, ele é interessante, é importante, né? De tal maneira que a gente possa ajudar a amenizar, né, todos os impactos, desde psicológicos e emocionais e também financeiros, que ajudem este segmento. Então, diminuindo temporariamente através do adiamento, prorrogação de parcelas, e ali nós estamos propondo entre a Caixa Econômica Federal e município. Então isso tem acontecido pelo Brasil inteiro e nós estamos então querendo propor, lembrando que os servidores tiveram redução salarial também, isso de certa maneira causou mais um arroxo a todos eles. Então é esse o sentido do requerimento, né, de promover um alívio financeiro temporário a todos os servidores municipais através da postergação, né, de jogar essas de forma condicional para quem quiser, né, essas parcelas vincendas 6 meses ou mais para diante. Então por isso eu peço a aprovação de todos. Muito obrigado, hein? O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Presidente, colegas vereadores e vereadoras, parabenizar todos os vereadores por essa proposição, porque como o próprio vereador Zairo Casagrande colocou, os nossos servidores municipais, eles acabaram sendo impactados diretamente, muitos deles pela questão de redução salarial, no que diz a lei que nós aprovamos nessa casa sobre horas de aperfeiçoamento, as gratificações, melhor dizendo, 30% das gratificações essa casa aprovou. Também sobre a questão das horas de aperfeiçoamento, o entendimento, a mudança do entendimento. Também sobre, no que diz respeito à insalubridade, embora que alguns servidores acabaram, aliás, 300 servidores, cerca de 300 servidores que não tinham direito à hora, à insalubridade, acabaram recebendo, mas outros foram impactados pelo novo laudo técnico apresentado. Então, uma proposta dessa, senhores vereadores, vem bem de encontro à necessidade dos servidores, que é justamente essa postergação, essa possível postergação do desconto. Porque se o município não precisar descontar para repassar para a Caixa, né, ele pode, o servidor pode receber. Inclusive, nós temos um outro problema, vereadores, que é, de repente, o comprometimento de mais de 30% da folha de pagamento dos servidores, de cada servidor, nessa questão dos empréstimos consignados. Então nós temos mais uma outra situação que pode, de repente, não sei se de todos, mas de alguns servidores ter essa possibilidade de nesse momento, por causa de toda essa situação que nós estamos vivendo, de repente eles terem mais do que 30% da sua folha de pagamento comprometida. Isso é ilegal, isso é contra aquilo que diz a própria legislação. Uma parte, vereador. Cedo sim, vereador. Fica à vontade. Só para colocar, se a mesa pudesse citar todos os vereadores, né, como mandatários desse requerimento, e citar os nomes dos vereadores que assinaram o requerimento, eu faço esse pedido. Obrigado. Só comunicar ao vereador Zairo que está no site, em nome de todos os vereadores que assinaram. Aqui é só uma síntese, só para a gente poder dar continuidade aqui na sessão. Tá, vai.
Então, meu aparte é que seja feito em nome de todos, senhor presidente. Pode ser? Em questão de ordem. É só quem assinou, vereador. Mas, vereador Zairo, acho que independente de quem assinou ou quem não assinou, acho que todos nós aqui somos favoráveis a esse requerimento e somos sensíveis a essa colocação, porque, como eu venho repetindo, existem aí, talvez, dentre os servidores, existem aqueles que, por conta de todas as reduções que houveram, terem comprometido os seus vencimentos em mais de 30%. Aliás, isso caberia, de repente, aí talvez o vereador Kaminski e outros vereadores, o próprio vereador Zairo, né, que conhece um pouco mais, talvez, da questão de economia, vereador Ademir também, que conhece essa questão de economia, no que diz respeito até de uma recontratualização do empréstimo consignado e assim por diante. Eu acho que isso vale ressaltar, vale a gente analisar e averiguar essa situação. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez subo à tribuna, dessa vez para a discussão desse requerimento. E só para trazer algumas informações assim que são importantes, principalmente depois da fala do vereador Aldinei, né? Até porque, de fato, nós tivemos aí reduções importantes do salário de alguns servidores, seja por conta da insalubridade, seja por conta da redução de 30% nas funções e funções gratificadas, etc. Apesar de ter tido um aumento tão valorizado pelo vereador Aldinei e pela Giovana, na época de 12,84%, né, aquele aumento que com muita vibração foi apresentado nessa tribuna, né, em que pese tenha ocorrido esses fatores, né, essas reduções interferem diretamente no orçamento de qualquer indivíduo, qualquer pessoa que perca um pouquinho do seu salário, automaticamente ele sofre no dia a dia pelo fato de estar incorporado no seu orçamento. Tocante à questão bancária, e aí a gente vê uma grande omissão, ou isso nos causa uma grande preocupação. Porque os bancos, de um modo geral, e aí o pastor Jair trouxe à tribuna uma proposta de lei que foi aprovada em relação à concessão de empréstimos. E tudo a ver, porque são os dois lados que a gente tem que avaliar nesse momento. De um lado, os bancos oficiais que arrumam dificuldade de transmitir, de conceder novos empréstimos por conta de rating, análise de risco, uma série de fatores. E duvido que os recursos que foram liberados pelo governo federal atinjam efetivamente aqueles que estão necessitando por conta da política de crédito que os bancos adotam. Em contrapartida, nós estamos vendo aí assim uma situação que, em tese, aqueles que comprometeram suas receitas em 30% e pode chegar a 35% desde que isso pague os juros anteriormente contratado, limitando a 30% uma nova concessão. Me refiro aos empréstimos consignados e, de uma forma sorrateira, de uma forma malandra, muitos bancos ainda consideram, para efeito de concessão de crédito, somente considerando 30% para efeito de concessão, de empréstimo consignado, e não fazendo um novo cálculo em se tratando de crédito pessoal. Estou me referindo a modalidades diferentes de créditos. Só para a gente se situar. Que boa parte dos aposentados atualmente tem mais de 90% da sua receita comprometida. Então veja que a discussão, senhor presidente, ela é muito mais ampla do que simplesmente servidor. Apesar de que o requerimento seja muito específico no tocante aos servidores, que sofrem sobremaneira essa imputação dos 30%. Porque se reduzir o salário, não é mais 30%. O valor diminuiu, passa a ser 35, 40, 50, né? Depende do valor do quanto isso reduziu. Então há necessidade sim de ações urgentes. Ora, diminuiu-se de um lado, tem que haver um benefício, e também não adianta protelar para as próximas 3 parcelas, para as próximas 6 parcelas. Não vai resolver, porque ali na frente são 2 parcelas que estão se unindo. Não dá. O que há necessidade sim de fazer a dita
aditamentos. É aditamento, vereador Arleu. Porque não adianta tu dar um prazo e juntar as parcelas ali na frente. Claro, vereador Paulo. Vai piorar mesmo. Porque a recuperação da receita não vai acontecer assim. Mas a despesa aumentou. E sem considerar a capitalização dos juros. Não precisa de muito esforço, né, claro, né, vereador Ademir? Não precisa de muito esforço para fazer essa conta. Ela potencializa o valor da parcela. Isso afeta diretamente, claro, vereador. Importantíssimo requerimento de todos os que estão favoráveis a esse requerimento. Vou votar favorável, sem sombra de dúvida. Mas também lembro bem que o Rudolf, né, da Caixa Econômica, o superintendente, esteve aqui, juntamente com mais 3 gerentes e superintendentes, enfim, como sugestão, uma visita até o superintendente da Caixa para que ele diga alguma coisa com relação a esse importante requerimento. Obrigado. Perfeito, perfeito. Então, quem sabe, eu agradeço a contribuição. Então, quem sabe isso a gente pode estar unindo um ou outro vereador, em conjunto, poder fazer esse trabalho diretamente na Caixa Federal, em que pese, né, eu volto a afirmar, a dificuldade que é o agente financeiro, né, nas políticas de crédito, porque é uma imposição, ela vem de cima para baixo, né? Então, mas de qualquer forma, eu estou à disposição para isso também. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Pastor Jair. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, assinei esse requerimento, fui também procurado por diretor de escola, funcionário, que tiveram os seus vencimentos reduzidos principalmente nesses últimos meses, com uma redução de 30% da gratificação. Diga-se de passagem aqui, não votei contrário. A mudança de alíquota da insalubridade, que prejudicou muitas pessoas, e eu coloquei aqui, senhor presidente, que nesse momento de pandemia, os funcionários de saúde teriam que receber a alíquota maior, que é 40%. E alguns, infelizmente, estão recebendo 20%. Agora tivemos o caso dos cursos de aperfeiçoamento de horas, que há uma nova interpretação. Então vai ter uma redução. Agora imagine todas essas reduções para um vencimento de um funcionário que, como nós, fazemos um projeto de vida. Eles também fazem um projeto de vida. Eles marcam ali no seu projeto quantos que eles vão receber, seu vencimento, quantos que vão gastar nessa área, quantos que vão fazer um projeto futuro. E agora, com essas reduções aí imposta pelo município, vai ser difícil. Por isso, a finalidade, o propósito, o objetivo deste requerimento é solicitar à Caixa Econômica uma postergação desses valores. Uma parte, vereador. Cedo a parte, sim. Exatamente, vereador Pastor Jair. O que nós estamos discutindo é renegociação. A forma mais suave, isso quer dizer, são contratos de renegociação de dívidas, onde essas parcelas que nós vamos adiar entram numa composição que seja favorável aos servidores na sua forma de pagamento e nos seus encargos. A gente sabe que dos poucos setores que não perderam ou perderam muito pouco com a pandemia é o setor financeiro, que sempre se dá bem em qualquer situação. Esses dias um senador falou, o setor financeiro empresta prata para quem tem ouro, né? Quer dizer, ele serve muito pouco à sociedade, ele se serve da sociedade. Então esse é o momento deles colaborarem um pouco com a sociedade. Então, em vários estados, em vários municípios, houve essa repactuação que seja favorável aos servidores, uma forma de suavizar essas parcelas depois que nós vamos jogar para o término do contrato. Então você pode jogar adiante, depois do último vencimento, continua aquelas prestações, mas com os encargos que sejam aceitáveis. Muito obrigado, vereador Pastor Jair. Então a solicitação aqui,
Ceda uma parte, sim. A solicitação é justamente nós temos a esperança que essa pandemia logo se acabe, né? E que retorne à normalidade no mundo inteiro, né? Mas principalmente na nossa nação, no nosso estado e no nosso município. Ceda uma parte. Boa noite, vereador Jair. Parabéns pelo requerimento, que eu também subscrevi, mas foi muito bem pensado pelo Zairo. O que ficou claro para mim aqui é que, né, o próprio governo, o líder do governo, concorda que foram feitas ações erradas que deram prejuízo para as pessoas e agora esse refinanciamento vem ajudar. Né? Ficou bem claro assim. Né? Então tá, muito obrigado. Calma. Eu quero informar. Eu quero continuar aqui, senhor presidente. Continue, vereador. Só colocar no meu pronunciamento aqui essa situação, porque a gente ouve os funcionários, a gente escuta os funcionários do município, e esse requerimento é justamente a voz dos funcionários solicitando esse adiamento, né, essa postergação agora, em virtude da situação financeira que eles estão enfrentando, sem dúvida nenhuma, por alguns acréscimos, aumentos nesse momento. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 100. Questão de ordem cedida ao vereador Arleu. Só para dizer para o vereador Ademir para tomar cuidado com o que fala. Só isso. Vereador Arleu. Por favor. Vereador Paulo Ferrarese, prossiga. Requerimento número 174/2020. Autor Zairo José Casagrande. Envio de expediente ao prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Primeiro, quais os valores recebidos oriundos da Rubik Penai desde o início da pandemia? Informar valores e datas. Segundo, quais os valores repassados ou convertidos em kits ou cestas básicas no período? Informar valores por escola, quantidades, custos por unidade, produtos entregues e respectivas totalizações. 3. O valor originalmente destinado à merenda de cada unidade escolar foi convertida de forma correspondente em alimentos entregues no período? Alguém vai querer discutir esse requerimento? Eu gostaria de discutir, presidente. Então, nós vamos ter que deixar para a próxima sessão, ok? Esgotando o tempo destinado ao grande expediente e havendo mais vereadores inscritos, a deliberação será adiada para a próxima sessão, conforme artigo 163 do Regimento Interno. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente a confirmação do quórum. Vereador Ademir, presente. Vereador Potelec, presente. Antônio Manuel. Presente. Vereador Arleu, presente. Vereadora Camila, presente. Vereador Dailton Feuser, presente. Vereador Paiol, presente. Vereadora Giovana Benedetti, presente. Vereador Jair Augusto Alexandre, presente. Vereador José Paulo Ferrarese, presente. Vereador Júlio Kamiski, presente. Vereador Macida Jori. Presente. Vereador Salésio Lima, presente. Vereadora Solange Barpe. Presente. Vereador Valmir de Agostin. Vereador Valmir de Agostin. Ausente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Tem que... Não, mas tem que usar.
Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo número PE 016/2020, de autoria do prefeito municipal, que modifica o dispositivo da lei número 7.660, de 26 de dezembro de 2019. Tal medida se deve à manutenção e à desafetação e unificação ocorridas que geraram matrícula número 69/250, sendo necessária a sua permanência para transferência ao patrimônio municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras e de Educação opinaram pela aprovação. Dispensa de parecer da Comissão de Fiscalização e inclusão na pauta da sessão solicitada pelo líder do governo, aprovadas por unanimidade, conforme artigo 112 e 116 do Regimento Interno. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Como vota a vereadora Ademir José Honorato? A favor, vereador Aldinei Potelec. Vereador Antônio Manuel. A favor. Vereador Arleu da Silveira. A favor. Vereadora Camilo Nascimento. A favor. Vereador Deilton Felzer. A favor. Vereador Paiol. A favor. Vereadora Giovana Benedetti. A favor. Vereador Jair Augusto Alexandre. A favor. Vereador José Paulo Ferrarese. A favor. Vereador Júlio Kamiski. A favor. Vereador Moacir da Jori. A favor. Vereador Salésio Lima. A favor. Vereadora Solange Barpe. A favor. Vereador Valmir de Agostinho, ausente. Vereador Zário Casagrande. Favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo número PE 22/2020, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetivar o pagamento de indenização a particular do bem imóvel desapropriado amigavelmente. Ressalta-se que a desapropriação cuja indenização seja autorizada a pagar destina-se à instalação do Centro de Tratamento de Pessoas com Covid-19, já instalado, sendo que posteriormente pretende-se instalar um lar de auxílio ao repouso para idosos. Dispensa de pareceres e inclusão na pauta desta sessão solicitadas pelo líder do governo e aprovadas por unanimidade, conforme artigos 112 e 116 do Regimento Interno. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Como vota a vereadora Ademir José Honorato? A favor, vereador Aldinei Potelec. A favor, vereador Antônio Manuel. A favor. Vereador Arleu da Silveira. A favor. Vereadora Camila do Nascimento. A favor. Vereador Deilton Felzer. A favor. Vereador Edson Paiol. Favorável. Vereadora Giovana Benedetti. Favor. Vereador Jair Augusto Alexandre. Favorável. Vereador José Paulo Ferrarese. Favor. Vereador Júlio Kamiski. Vereador Júlio Kamiski. Vereador Moacir da Jori. A favor. Vereador Salésio Lima. A favor. Vereador Solange Barpe. A favor. Vereador Valmir de Agostinho. Ausente. Vereador Zário Casagrande. Favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo número PL 47/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre subsídios dos vereadores da Câmara Municipal da 19ª Legislatura durante o quadriênio 2021-2024 e das outras providências. Dispensa de pareceres e inclusão na pauta dessa sessão, aprovadas por unanimidade, conforme artigo 112 e 116 do Regimento Interno. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Como vota a vereadora Ademir José Honorato? A favor, vereador Aldinei Potelec. A favor, vereador Antônio Manuel. A favor. Vereador Arleu da Silveira. A favor, vereadora Camila do Nascimento. A favor, vereador Deilton Felzer. A favor, vereador Paiol. A favor, vereadora Giovana Benedetti. A favor, vereador Jair Augusto Alexandre. A favor, vereador José Paulo Ferrarese. A favor, vereador Júlio Kamiski. A favor, vereador Moacir da Jori. A favor. A favor, vereador Salésio Lima. A favor, vereadora Solange Barpe. A favor. Vereador Valmir de Agostinho, ausente. Vereador Zário Casagrande. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, amanhã, dia 2 de junho do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.